Ah, Supergirl, como eu queria ter gostado desse filme. Que tristeza. Mas como fã da DC, sofrer já faz parte do pacote, não é? Não! Rebaixado de novo, não! E infelizmente não dá pra defender tudo. O segundo grande projeto do novo DCU, cercado de expectativas, mas acabou dividindo o público, crítica e acabou decepcionando brutalmente nas bilheterias. Só que o maior problema de Supergirl não começa na estreia. Na verdade, ele começou anos atrás. Mas vamos por partes. Antes de brutalmente espancar esse filme, vamos ao que funciona. Millie Alcock entrega uma atuação competente. Mesmo eu não gostando da abordagem da personagem, em específico escolhida para o filme, ela faz o melhor possível com o material que recebeu. Jason Momoa claramente nasceu para interpretar o Lobo. Sempre que ele aparece, rouba a cena. Mas o problema é justamente esse. Ele aparece pouco e quase sempre de forma artificial. Se você cortar as várias cenas dele no filme, a história praticamente continua igual, sendo que ele poderia ser mais desenvolvido, sendo de longe o maior desperdício desse filme. Por exemplo, ele poderia ser como uma ameaça constante, que se revela um aliado improvável. Poderia se estabelecer que ele é o único personagem que bateu de frente com o Superman, e a Kara poderia se sentir ameaçada perto dele, por ele mesmo representar o poder que o primo dela manifesta nas suas histórias, e ela não vê esse poder em si mesma. E aí ela poderia enfrentar o Lobo e ter uma virada de chave, vencendo o Lobo e demonstrando: não, eu sou tão forte quanto o Clark. Por falar em Superman, o David Quercet continua excelente como Superman, o carisma dele funciona muito bem, mas nem ele consegue salvar o roteiro. Já o restante do elenco é apenas funcional, ninguém compromete, mas também ninguém surpreende, com exceção do vilão, que é terrivelmente genérico. O verdadeiro problema desse filme em si começa pela protagonista, vamos ser honestos. A minha maior crítica não é que a Kara seja exatamente traumatizada, ela tem motivo para ser. O problema é que esse filme parece acreditar que o trauma é a personalidade dela. Tudo gira em torno da dor. Mas pessoas não são feitas apenas de sofrimento. Humanidade também é alegria, esperança, humor, medo, carinho. A impressão é que esse roteiro decide que ela precisa mudar perto do final, mas esquece de construir essa mudança durante o filme. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Quando ela finalmente demonstra um lado mais emocional, a transformação parece acontecer porque o roteiro precisava terminar, não porque a personagem evoluiu naturalmente. E também sobre o roteiro, esse é o maior defeito desse filme. A história é extremamente simples, os pontos de virada têm pouco impacto, o vilão faz um esforço enorme para parecer ameaçador, mas acaba sendo apenas genérico. Os personagens passam tempo demais presos nos próprios estereótipos. Quando o filme tenta emocionar, muitas vezes ainda estamos esperando um motivo para nos importar com esses personagens. Visualmente também falta identidade. Os efeitos práticos funcionam, os digitais decepcionam. A trilha sonora me decepcionou bastante. A surpresa que eu tive com a trilha de Superman, que eu não esperava muito, e me impressionou. Eu esperava algo muito mais marcante por parte da Supergirl, já que ela nunca teve uma trilha própria tão icônica. Caracas. Mas durante o filme eu também percebi outra coisa. Sabe aquela sensação semelhante de beber de pirona e depois um tio aparecer pra você, oferecer de pirona, você tomar e você saber que é de pirona pelo gosto ruim que deixa na boca? Esse roteiro é assustadoramente parecido com o roteiro de Adão Negro. Tem uma criança especial, um protagonista traumatizado, um vilão genérico, participação de personagens famosos da DC, um protagonista que não aceita o seu papel clássico como personagem, tem uma batalha final gigantesca e você tem o protagonista finalmente aceitando o seu papel clássico como personagem da DC. Além de, claro, vascar o vilão genérico no final a lá Zack Snyder. Que merda, hein? É praticamente a mesma estrutura narrativa esses dois filmes.
que seguem um caminho surpreendentemente parecido, o que é assustador para um projeto de milhões de dólares que segue a estrutura narrativa de um fracasso de milhões de dólares. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver eu vou ver o doutor. E aqui vamos ao verdadeiro grande problema. Na minha visão, Supergirl não é apenas vítima de um roteiro ruim, atuações meia boca, ou mesmo de uma gestão problemática. Ela também é consequência de anos de decisões confusas dentro da DC. O projeto nasceu ainda na antiga gestão, quando seria um spin-off de The Flash, para vocês terem ideia. E depois, quando veio a mudança de direção, quando James Gunn assumiu, ao invés de cancelar tudo, vários projetos que já estavam previstos por contrato foram apenas adaptados para caber dentro do novo DCU. O resultado é que o universo como um todo ainda parece procurar a sua própria identidade, não apoia em seus personagens principais. Por quê? Porque ele tá preso por contrato a fazer vários filmes que não necessariamente vão engrandecer a marca. Olha que merda! E esse é o maior problema de Supergirl. Talvez Supergirl tivesse funcionado melhor como uma série derivada que viesse na sequência de Superman, ao invés daquele desastre que foi Pacificador. Desenvolvendo a personagem com mais calma, mas como o segundo filme do universo compartilhado, ele acaba carregando um peso grande demais porque se esperava de uma sequência direta ali dos eventos de Superman. A vida não é justa, não é? Isso por si só é um grande problema, porque como você vai lidar e dar para uma personagem que ainda não tá nesse ponto de carregar um peso como um filme com investimento pesado de milhões de dólares, e como eu mesmo falei, é um filme que utiliza estruturas narrativas que a gente já viu várias vezes. O próprio, como eu falei, Adão Negro tem essa estrutura narrativa. E talvez isso soe o mais doloroso de falar, é que a HQ que esse filme se inspira é excelente. Depois de sair da sessão, eu fui até ler a HQ, porque eu evitei ler a HQ para não ter spoilers do filme. Mas, cara, que arrependimento. A HQ é bonita, profunda, mantém algumas ideias esse filme, mas ele perde boa parte da força emocional que o material original possui. É uma adaptação que lembra a obra original, mas sem conseguir transmitir o que tornou ela especial, como aquela adaptação terrível de Piada Mortal da década de 2010. O veredito que eu, Outcast, dou é uma história fraca, personagens bons, atores bons, mas um desenvolvimento terrível, direção tenta ser inspirada, mas afunda no genérico e sem personalidade, uma trilha sonora ridiculamente esquecível, uma fidelidade ao material original com um selo decepcionante, e que não resta muito eu dar uma nota que não seja apenas 4 de 10, porque como eu falei, ainda tem algumas coisas que se salvam, mas são bem poucas. Por mais que não seja exatamente um desastre completo, mas no fim das contas, Supergirl é apenas um filme sem identidade própria, e talvez seja o maior problema do DCU nesse momento. Um DCU pasteurizado, com vários projetos sem mostrar exatamente a que veio. Mas vamos lá, essa é apenas a minha opinião. Se você gostou do filme, conta aqui nos comentários. Vamos discutir como fãs de cultura pop, principalmente da DC, que só sabe fazer isso. Mas sem guerras e sem cancelamento, por favor. Eu não odeio protagonistas femininas, amo elas na verdade. Eu odeio filmes ruins. Mas se você curtiu essa análise, apoie o nosso canal. Nossa meta continua sendo completamente humilde. 10 bilhões de likes e 3 trilhões de inscritos. Porque essa foi só a primeira história que analisamos aqui. Ainda temos muitos universos para explorar por aqui. Um abraço para quem é bonito e um beijo para quem é feio igual eu. Falou!